importância, né? A literatura infantil, um universo de estímulos. Quando que eu devo iniciar a leitura de livros com o meu filho? As pesquisas, né, das neurociências já mostram que desde o momento que o bebê, a partir de 8 semanas, ele já começa a ouvir os sons, né, sua audição é formada, a mamãe já deve ler para o bebê. E mamães que leem para os bebês, né, já tem esses relatos de que essas mamães, elas percebem um vínculo e uma conexão maior com os seus bebês a partir do momento que eles nascem. Então, qual que é o objetivo da leitura para o bebê que ainda está dentro da barriga? A importância disso é a questão do vínculo mesmo, né? O principal objetivo é esse, estabelecer um vínculo da mamãe com o bebê. E quando o bebê nasce, né? Quando que eu posso iniciar a leitura, né, de livros com o bebê? Já nos primeiros dias. Você continua fazendo a mesma estimulação que você fazia, né? A mamãe que não fez essa estimulação quando o bebê estava dentro da barriga, ela faz essa estimulação com o né, após o nascimento do bebê. E neste período, a mãe, ela pode ler histórias, né? Pegar um livro que ela goste, que é da biblioteca de casa, né? Um livro que ela sinta prazer em ler, porque até então o bebê não vai se atentar para as palavras, para as imagens, né? Porque ainda ele é muito novinho. Mas a mãe já pode estimular, né, estabelecendo este vínculo de leitura, né, de uma voz pausada, de uma voz fluente, entonação, a emoção, a expressão que a mãe coloca na sua voz, também a expressão facial, a expressão corporal. Então, mesmo ainda ele sendo bebezinho de dias, a mãe pode fazer isso. Escolha um livro, né, que ela goste e leia, né? Às vezes é uma leitura de um livro que você está fazendo mesmo. Você aproveita para ler esse livro em voz alta e gesticula e, né, faz caras e bocas, né, para sua compreensão primeiro. E o bebê ali, ele vai se interagindo com a sua voz, com o seu tom de voz e etc. Depois que o bebê, ele já começa a sentar, né, com 6 meses de idade, a leitura ela fica mais interessante. Por quê? Porque aí o bebê ele já pode manusear o livro. Então, a partir do 6º mês, a mamãe, né, que o bebê sentou, a mamãe pode já sentar o bebê e colocar livros ao seu redor. E uma coisa que eu esqueci de falar é em relação ao enxoval do bebê, né? A maioria das mamães, principalmente as mamães de primeira viagem, elas não se preocupam com essa questão dos livros. E a minha recomendação é que você lembre dos livros, né? Fazer chá de livros. Como seria bom, né? Se a gente pudesse fazer chá de livros ao invés de chá de fraldas. Mas a gente precisa dos dois, né? Então nós vamos fazer chá de fraldas e também lembrar dos livros para poder comprar. Oi, Dani. Que bom, Dani. Eu tava falando sozinha aqui por enquanto. Eu falei, gente, eu vou começar, porque a hora não para, né? E aí eu falei, eu vou começar e vai ficar gravado, depois quem tiver interesse vai assistir. Então, estamos nós duas agora. Você tá me ouvindo, Dani? Tá dando pra ouvir? Porque até então eu tava falando sozinha. Assina aí pra mim, se você tá conseguindo me ouvir. Ana também tá aí. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda. Ai, que ótimo. Então, vou continuar.
Então, eu tava falando a partir dos 6 meses que o bebê, ele já senta, né? Então, a mãe já pode, que bom. A Dani eu conheço, a Ana ainda eu não conheço. Se você puder, se você for mãe, Ana, e puder colocar aí a idade do seu filho, por favor. Que aí eu já vou saber também. Né? Quem for entrando, gente, puder colocar a idade das crianças aí, porque aí eu posso falar mais especificamente para essas idades, tá bom? Então, a partir dos 6 meses, a criança já pode ser estimulada a manusear o livro, né? E aí a mamãe pode colocar. Eu falo que pelo menos aos 6 meses, a família já tem que ter uns 4 livros. Nossa, Ana, 17 e 22, tá quase vindo os netos. Nossa, mas tá bom, né? É bom que você pode compartilhar aí o conhecimento com as outras mamães. Então, a criança, a partir dos 6 meses, ela já consegue, né, manusear os livros se você já começou a estimular logo no início, desde o nascimento. Então, é importante você ter pelo menos 4 a 5 livros para você ir intercalando aos 6 meses. Né? Você compra um livro de textura, um livro cartonado, um livro de pano, um livro de plástico. Ele tendo esses 4 livros, já é o suficiente para você introduzir a leitura com a criança pegando no livro, né? E você pode continuar contando para ele os livros que você tem em casa, mesmo que sejam livros de adultos, mesmo que seja a Bíblia, não tem problema nenhum. Porque a criança, no primeiro momento, ela vai se vincular à leitura que é feita, a voz da mãe, né, os sons, as expressões. E agora eu quero começar falando sobre uma pesquisa que eu fiz em relação aos benefícios da leitura. Então, os benefícios, né, como eu já falei, reforçam o vínculo com os pais. Eu vejo que quando eu tô contando história aqui em casa pro Miguel, nossa, ele fica totalmente assim, parece que ele tá hipnotizado. Ele fica totalmente preso a mim, a minhas expressões. Ele fica olhando o movimento da minha mão, porque sempre eu mostro a escrita para ele, né, com o dedo. E se não tem escrita, aí eu passo o dedo nas imagens, no formato. E aí ele fica assim, totalmente ligado, concentrado, bem focado, e ele pega na minha mão quando ele quer que eu mostre algo para ele que eu não mostrei. Então eu acho bem interessante. E a gente senta, eu conto o livro para ele deitado, eu conto o livro para ele sentado na minha frente, ele sentado do meu lado, ele sentado no meu colo. Então existem várias formas da gente trabalhar essa leitura para criança. Pode ser também numa varanda, né, que você sente com a criança. Não tem lugar. Num consultório médico que você levou a criança, você leva um livrinho dentro da bolsa para você estimular naquele momento, para trazer tranquilidade para ele conseguir aguardar. Então, a leitura estimula a criatividade e a linguagem. E nós sabemos que, né, até os 6 anos de vida, como é importante a gente estimular a linguagem e a criatividade das crianças. Ela auxilia no processo de alfabetização. Então, a partir do momento que você apresenta um livro para uma criança de 6 meses, a partir de 6 meses, que tem ali uma escrita, ela já vai estar tendo esse vínculo com o código da escrita. Ela já sabe que existem letras, né? Que existem palavras, existem frases, mesmo que ela não saiba nomear a questão das letras e etc., mas ela já sabe que através da sua interação existe alguma coisa escrita ali. Então ela já vai tendo essa familiarização com o código escrito. E a questão dos números é a mesma coisa, a questão dos símbolos é a mesma coisa. Então, é bobeira eu apresentar a partir de 6 meses para uma criança a escrita no livro? De maneira alguma.
né? Quanto antes, quanto precocemente você apresentar, né? Quando eu mostro, né? Vou até pegar um livro aqui, ó. Esse livro, por exemplo, né? Pra que eu vou me ater somente às imagens? Com um bebê de 6, 7 meses, 8 meses? Não. Eu já vou mostrar pra ele, né? Aqui no caso eu falo urso e já mostro pra ele, ó, o ursinho, ó, o olho, né? Posso explorar as partes do corpo, mas também eu já posso mostrar que aqui tem uma palavra escrita. Palavras do mesmo jeito. Então, o início da alfabetização, aqui em casa eu já passo o dedo assim, ó, pássaro, pássaro, e ele me imita, ele passa o dedinho também debaixo da palavra. Então, vamos começar a alfabetizar, né, os bebês aí desde sempre. Melhor índice de vocabulário aos 3 anos. Tem uma pesquisa, né, uma pesquisa americana, que aponta que as crianças que são estimuladas em relação às que não são, o índice de vocabulário dessas crianças são maiores. E também em relação, gente, a entender a mensagem da história. Quando você começa já a contar à criança um livro que tem história, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esse livrinho aqui, olha, ele é lindo, é ótimo porque ele estimula bastante. Esse livrinho aqui, ele te ensina a fazer movimentos com ele. Tem uma hora aqui no livro que fala assim, sacuda o livro para a abelhinha tirar, ela tomou banho, então para ela ficar sequinha, sacuda o livro. Então, quando você ensina para a criança, você já vai ensinando para ela os conceitos. Então, tem livros que proporcionam isso, esse estímulo. Então, aqui tem sopre a abelhinha para ela chegar mais rápido até tal lugar. E você já ensina a criança a soprar. Bata palmas para a abelhinha, porque ela conseguiu chegar até o lugar. E a criança já bate palma. Quer ver aqui, ó. Assopre, bate palma, sacuda e aqui vai. É muito interessante esse livrinho. Ela precisa de ajuda, olha. Fala que ela precisa de ajuda para ela chegar até um lugar. Aí fala assim, olha, assopre com força, por favor. E aí a criança vai, você ensina a criança a soprar. Então, os livros, eles ensinam conceitos, ensinam uma interpretação, porque a criança, você já vai trabalhando nela a compreensão, o entendimento, né, da questão da história. Quando ela for maior, que ela já estiver na escola e ela precisar de fazer interpretação de texto, se você já estimula essa criança desde novinha, ela não vai ter dificuldade, com certeza. E ela entende a mensagem de uma história. E você pode fazer a interação com a criança. As crianças maiores, né? Você já pode dar um final. E aí, você gostou do final da história? Você gostou que a abelhinha, ela conseguiu chegar até tal cidade? Ou você acha que ela poderia ter ido para outro lugar? Então, você vai interagindo com a criança. Tem sempre o e depois, né? E depois? O que aconteceu? Aonde que ela vai chegar? O que ela vai fazer? Então, o tempo todo a gente tem que fazer isso com a criança para aprender o nosso filho a história. Porque se ela não se sente atraída, ela não vai ter estímulo para continuar te ouvindo com atenção, com entusiasmo, com aprendizagem. E a pesquisa que eu vi aqui também, ela aponta que crianças que são estimuladas à leitura desde bebês, elas são mais extrovertidas e atentas às emoções das pessoas com quem convive. Por exemplo, se você estimula uma criança, né, nos livros, quando você vai contar uma história, você faz caras e bocas, você muda a expressão, você muda o tom de voz, né? Você interage com a sua criança assim. Então, quando a mamãe tá triste, a mamãe tá passando por algum problema, ou a mamãe tá doente, você fala com a criança, ela já começa a entender, porque você tá ensinando para ela através dos livros,
né? Então fica muito mais fácil. Os livros, eles são os nossos aliados nessa questão. E também a questão dos sentimentos. Quando você quer ensinar uma criança, né, uma criança maiorzinha, a partir de 2 anos de idade, né, que a criança às vezes ela começa a bater no colega, ou às vezes ela tá passando por alguma situação pontual, né? Às vezes a criança joga tudo no chão, às vezes a criança cospe, às vezes a criança bate, né? Às vezes você quer tirar a fralda da criança. Então tem livros que, né? Hoje nós temos livros, um leque, né, de opções para nós podermos usar os livros a nosso favor, para a gente poder ensinar para os nossos filhos a lidar com as emoções, a lidar com os seus sentimentos, com as regras, né, com os valores, né, de obediência, de amizade, etc. Então, nós encontramos tudo nos livros. Basta a gente ter um pouquinho de esperteza para a gente poder pesquisar, né? Teve uma época que o meu filho tinha muito medo do escuro. Ele tinha medo de arrancar dente, medo do escuro. Então eu fui inserindo, né, no repertório literário daqui de casa livros que abordassem esses temas para ajudá-lo a superar os seus medos, a questão do dente. Então os livros, eles nos ajudam assim, e a gente tem que ter esse insight para a gente poder comprar livros bons, né? Porque às vezes a gente compra livros, né, Dani, igual você me mandou, livros que assustam as crianças, livros que o som, né, livros sonoros, que o som é muito alto, aí assusta a criança fica com medo do livro. Às vezes as imagens não são boas, tem imagens escuras, né? Então, infelizmente, hoje a gente compra muita coisa pela internet que a gente não consegue fazer uma avaliação, né, dos livros. Infelizmente, fica difícil a gente ver o livro do lado de dentro pela internet e às vezes a gente erra, né, na compra de alguns livros. E quando peças que soltam dos livros. Sim, tem muitas peças, igual, por exemplo, esse livrinho aqui mesmo que eu mostrei, ó. Ele tem aqui ele tem esse chocalhozinho aqui. Ele soltou, mas até que é grande, não dá pra colocar na boca. Mas tem criança que eu acho que coloca. E aí eu colei de novo. E aqui, ó, Miguel mordeu, era na fase dos primeiros dentinhos, Miguel mordeu ele todo, que até saiu um pedaço aqui do livro. Então, você falou que soltou o olhinho, né, Dani, do seu livro. Então, a gente tem que ter muita atenção, né, quando a gente deixa o livro na mão da criança. A gente deve deixar assim, porque quando a gente deixa o livro na mão da criança e a gente tá perto, que a gente consegue avaliar o que a criança já sabe, o que ela, né, a gente consegue fazer uma avaliação daquilo que a gente já está estimulando. Se ela consegue passar o livro sozinha, se ela dá atenção para quais imagens são as favoritas dela, se ela já observa que tem letras escritas, se ela passa dedinho nas palavras, se ela passa dedinho nas texturas. Então, quando você deixa o livro na mão da criança, sempre é bom, né? Em um dia, você contar o livro. Lili, seja bem-vinda, Li. É sempre importante você, depois que você contar um livro para criança, né? Você ser o contador, depois você deixar a criança manusear o livro para você ver as habilidades dela, né? Em relação à coordenação, em relação à percepção visual, em relação à escrita, né? Então, os benefícios. E também, gente, quando nós contamos livros com personagens para os nossos filhos, a gente gera a questão, né, da empatia.
dele se colocar no lugar dos personagens. Né? Aí você pergunta, né? Igual, por exemplo, a história, né, para crianças aí maiores, né, de 3, 4 anos, 5 anos, que você já vai contar, tipo Joãozinho e Maria, que tem a questão do abandono, né, da superação, depois tem a questão do final. Então, o Rafael tem 13 meses, 1 ano e 1 mês, e adora um livro, mas é porque você é mamãe professora e já faz essa estimulação, né? A gente que tem a educação na veia fica mais fácil. Eu encontrei com uma mãe outro dia numa consulta, e aí o bebezinho tem 4 meses e meio. Aí ela me perguntando várias coisas, né? Quando uma mãe encontra com a outra e o filho já tá mais avançado, aí a mãe dando a perguntar as coisas. Aí ela me perguntou algumas coisas, aí eu perguntei, você tem livros em casa? Você já comprou livro pra ele? Ela falou assim, não. Por quê? Eu falei assim, é pra você estimular ele a leitura. Ela falou assim, mas precisa? Então, assim, a gente acha que muitas pessoas sabem disso, mas infelizmente são poucas pessoas, não são muitas pessoas. 37% só das famílias brasileiras têm o costume de ler para os seus filhos. Se você for analisar, é pouco, né? Sabendo da importância que são os livros. Então, benefícios a longo prazo. A longo prazo, a maior motivação escolar aos 7 anos de idade. Se você já faz o estímulo com o seu filho, né? Antes disso, desde quando ele nasceu ou a partir de 1 ano, a pesquisa mostra, né, que eu estava falando, que aos 7 anos de idade a criança ela tem maior motivação escolar. E também menor índice de repetência aos 14 anos e melhores níveis socioeconômicos aos 42 anos. Então os benefícios são infinitos, são muitos, né, incontáveis. Eu falo que dá para você trabalhar muitos objetivos em uma leitura. Eu tinha costume aqui em casa, igual por exemplo, quando a minha filha de 14 anos, ela descobriu a questão da sexualidade, né, nas aulas de ciências, e aí a professora só falou assim, o homem, não, ela falou assim, a sementinha do homem entra em contato com a sementinha da mulher e aí nasce um bebê. E já foi mostrando o aparelho reprodutor feminino, o aparelho reprodutor masculino, e não mostrou como que se dava esse encontro. E aí ela chegou em casa e me perguntou, mãe, como que faz esse encontro? Encostando a cabecinha assim, ela tinha 12 anos. Não, 11 anos que ela tinha. E aí, 11 para 12. E aí, ela estava no 5º ano, né, que foi mostrar a questão do corpo humano e etc. E aí, eu peguei um livro para ela, que eu tinha em casa, né, que eu já tinha me preparado, que é um livro que chama De Onde Vêm os Bebês. E eu contei para ela, né, a curiosidade dela, matei a curiosidade dela através de um livro que eu li para ela. Então, os livros, eles são nossos aliados aí, né, para a gente conseguir ensinar para os nossos filhos critérios, regras, combinados, sentimentos, valores. Então, nós precisamos, como pais, como profissionais da educação, fazermos isso. E os professores, né, eu senti falta disso em alguns lugares que eu morei, porque em Minas tem-se o hábito de ler, os professores leem livros para as crianças dentro da sala de aula, independente da idade, né? A gente tem esse hábito. E por onde eu andei, os professores não tinham esse hábito de ler, né? Em Minas, pegava um livro grosso, por exemplo, de Monteiro Lobato, e aí cada dia o professor ia contando um capítulo dentro de sala de aula, e ele fazia
né, despertava a curiosidade das crianças. Tinha criança que queria pegar o livro fora para poder saber o que ia acontecer no outro dia. Gerava aquela curiosidade, aquela ansiedade, era tão gostoso. E hoje, né, não sei como que tá a questão da educação, assim, se tem sido feito isso dentro das escolas, né? Se isso é uma preocupação. Por alguns lugares que eu andei, infelizmente, não havia isso dentro da rotina, né, do planejamento do professor. Mas isso é muito importante, porque se o aluno também precisa ver o professor como um leitor, né? E o nosso exemplo, gente, como pais, é o exemplo que fica, porque nós somos modelo para os nossos filhos. Se nós fazemos isso forçadamente, não vai durar. Nós precisamos estimular a leitura dos nossos filhos, mas fazendo isso de uma forma prazerosa, fazendo isso de uma forma natural. Por quê? Porque tudo que é forçado, a gente não mantém uma constância, né? A gente faz um dia, passa 3 dias, faz de novo, passa uma semana, aí lembra e faz de novo. E não é assim. Nós temos que nos preocupar que nessa fase, principalmente do 0 aos 3 anos, que é a formação de 0 aos 2 anos, né? Que é a formação de novas sinapses, né? O neurônio quietinho lá não vai estimular em nada o seu filho. Mas se você estimular e ocorrer as sinapses, ocorrer as conexões, o seu filho ele vai aprender. E quando acontecer a poda neural aos 2 anos de idade, aquela estimulação ali de leitura de livros, de leitor, ela vai ficar. Então tem que ser uma coisa constante. E eu falo assim, não precisa da gente fazer curso, mas a gente também não pode pegar um livro e ser seco, né, com a criança. Eu vejo algumas mães, né, que não tem aquele tino, não tem aquela canja para poder contar história para filhos. Mas deveria pelo menos se esforçar um pouquinho de fazer caras e bocas, de alterar o tom de voz. Se tem um leão, engrossa a voz do leão. Se tem um passarinho, faz o assovio do passarinho. Por quê? Porque imagina uma aula de um professor que você tem que assistir, e aquele professor ali, ele começa falando no mesmo tom de voz do início até o final. Vai chegar no final da aula, você nem vai chegar. No meio da aula, você já partiu para outra coisa, né? Você tá ali só de corpo presente. Então, a gente precisa se esforçar. Não é fácil? Não é. Porque muitas mães que não são leitoras, né? Muitas mães que não são leitoras na vida adulta, quando ganham um bebê, elas sentem essa necessidade e começam a mudar a sua rotina, o seu hábito, né? Começa a inserir na sua pessoa essa questão de gostar dos livros, porque sabe que isso é importante para o seu filho. Então, nós devemos fazer isso, assim, de forma prazerosa. Chama o seu filho, né? Atrai a curiosidade dele. Porque a criança curiosa, ela é despertada a aprender. Se você, né, pega aquele livro ali e é um jornal que você tá lendo, a criança não vai se sentir estimulada, ok? Então, vamos lá. Como eu disse, ela trabalha sentimentos, emoções, resoluções de problemas. A criança que ela ouve historinhas, né, você lê livros para ela com início, meio, fim, né? Vamos supor que você leia um dia sim, um dia não, um livrinho para sua criança. Todo dia ela vai aprender a resolver um conflito ali, né? Vamos dar um exemplo na historinha do Chapeuzinho Vermelho, né? Quantos conflitos que não tem dentro dessa história? E aí você traz para os seus dias, traz para a sua realidade. Eu vejo que, às vezes, tem alguma parte nos livros que as mães não gostam, aí as mães vão lá e abandonam aquele livro e é um dinheiro jogado fora. Você não precisa seguir aquele livro à risca. Você pode inventar. Enquanto a criança ainda não sabe ler, né?
Você pode mudar o que você quiser dentro daquele livro. É importante você ir trabalhando as palavras, né, com significados que ainda o seu filho não conheça, quando ele já tá maiorzinho. Mas para bebês, criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, se você vê que no livro tem algo assim que você não gostou, que você não queria contar para o seu filho, que você acha que não é legal, que não vai trazer, né, um significado positivo para ele, você muda a história. Eu sempre fiz isso. Se eu via que o livro não estava legal, porque tem livro que você compra e é uma decepção. Você começa a ler o livro e o livro é chato, o livro não é interessante, a linguagem difícil, às vezes não atrai a interação da criança. Eu invento. Faça isso você também, né? Invente palavras, muda a história, não tem problema. O importante é você mostrar ali, né, o recurso, o portador, que é o livro, né, que é o papel, e a partir do momento que a criança já tenha noção da leitura, que ele já saiba ler, se algum dia ele lê aquele livro e falar, uai, mamãe, não era assim que eu contava, você pode falar, agora você vai fazer a sua leitura. Agora você já está pronto para você poder ler e ver se você gosta desse livro ou não. Porque a mamãe não gostava e a mamãe, né, depois que a criança lê, você fala, e aí, você gostou? Se a criança falar que gostou, ótimo. E se ela falar, mas você contava diferente, porque a mamãe não gostava. Então agora você já pode ler sozinho, entenderam? Então, e a questão dos livros, ela ajuda a pessoa a formar a identidade, a sua identidade. E, por exemplo, né, se você gosta, né, você vai fazendo, a criança vai fazendo você vai vendo a avaliação feita pela criança. Tem livro que ela não vai gostar. Por quê? Porque a personalidade dela não gosta daquele tipo de livro. As crianças, né, meus filhos tiveram uma fase a partir de 8 anos de idade que eles não gostaram mais de ler livros. Eles só queriam ler história em quadrinhos. Por quê? Estava mudando a personalidade deles, estava mudando a característica de leitor deles. Então, a gente tem que ir sabendo avaliar também essa questão da aptidão da criança, do gosto da criança, o que ela gosta mais, do que ela não gosta, para você ir comprando os livrinhos, adquirindo. Quando as crianças são maiores, como eu mudei muito, né, de cidade, toda cidade que eu morei, eu chegava na cidade e fazia ficha na biblioteca. E ou era toda semana ou de 15 em 15 dias a gente visitava a biblioteca, eles pegavam os livros, a gente trocava e a gente já tinha esse hábito. Por quê? Porque se você faz essa estimulação, né, se você dá... Porque a criança não vai numa biblioteca sozinha. Você precisa fazer isso por ela. E eu sempre fiz isso e eles amavam. Às vezes, quando eu tinha tempo assim, a gente não só trocava os livros na biblioteca, mas como também a gente passava. Eu lembro de Aracruz, que eu morei em Aracruz, e lá tinha uma biblioteca bem bacana na cidade, né, no Espírito Santo, e eu ia para a biblioteca com eles e passava lá umas 2, 3 horas na biblioteca. E na hora eles liam, eram muitos livros. E às vezes eu chamava para ir embora e eles não queriam ir embora ainda. Eu tinha que passar aperto com eles. E em Três Lagoas também, a biblioteca de Três Lagoas, né, Mato Grosso do Sul, né, Lília? É linda a biblioteca de Três Lagoas, tem muitos livros. Então, assim, visite, né? Às vezes a gente nem conhece a biblioteca da cidade da gente, a gente não sabe o acervo que tem. Mas é muito importante, você economiza, você estimula. Lá na biblioteca você vai encontrar com outras crianças lendo. Você pode marcar encontros na biblioteca, né, com outras crianças. É muito importante essa questão da estimulação.
porque vai ajudar em muitos fatores na vida adulta, principalmente, porque quando você se torna um leitor desde bebê, desde na primeira infância, a chance de você não gostar de livros na sua adolescência e na sua juventude é mínima. Você se torna ali uma pessoa leitora. E é leitor de... Hoje, né, a gente tem aí os recursos, né? O iPad, que você lê livros, né? Tem um da Amazon, que eu não sei, eu esqueci o nome aqui agora, se alguém puder me lembrar aí, como que chama aquele tablet que é só de leitura, esqueci o nome. A minha filha hoje, ela lê muito um aplicativo que chama Fic. Eu não conhecia, ela que me apresentou, né? Ela tem 14 anos e hoje ela tá na fase do Fic. São histórias de... Por exemplo, vamos supor que tem a Xuxa, né? Eu sou das antigas. Que tem a Xuxa e mais alguém famoso. E aí as histórias são com esses personagens, celebridades, mas que são cantores e tal. Mas que são histórias criadas por pessoas anônimas. Então, ela fica lendo isso, olha, já leu assim, se for contar, ela já leu, nossa, acho que mais de 100 livros, se fosse em formato de livros, mas é formato no aplicativo dessa história, chama Fic. E eu não gosto muito porque tem o problema da revisão ortográfica. São pessoas anônimas que escrevem essas histórias e aí vem com erro de português e eu falo para ela e ela tá escrevendo ela tem TDAH, ela não é boa com escrita, né? Ela odeia escrever texto, fazer redação, produção de texto, elaborar respostas. As ideias dela são ótimas, mas ela odeia pôr isso no papel. Mas ela se estimulou, né? Ficou estimulada a escrever uma história para esse Fic aí, para esse aplicativo, e ela tá escrevendo ainda. Escreveu alguns capítulos, aí posta, e aí continua. Aí outro dia ela falou assim: mãe, 99 pessoas já leram a minha história. Então, assim, eu vou privá-la? Não vou privar, porque é a fase que ela está de adolescente. E com as limitações dela, por causa do TDAH, é uma maneira que ela encontrou de ler e também de escrever. Então, isso a gente vai fazendo essas adaptações com os nossos filhos também. O meu menino leu o Diário de um Banana até a edição 14, né? E aí já leu 2 vezes, de novo, porque eu fiquei assim, qual outro que você quer desse estilo? Aí ele falou, não tem nenhum mais que eu gosto desse estilo. Aí eu comprei Garota Nada Popular para minha filha quando ela era mais nova, ela dei a coleção toda para ela e ela também leu, meu menino leu. Então, assim, hoje, nessa fase que eles estão de adolescente, eles que escolhem o que eles vão ler, né? Então, eles que me pedem, mãe, compra tal livro, mãe, compra tal livro. Então, ainda na primeira infância, nós é que fazemos essa estimulação. Para quando chegar, né, uma escada, né? São passos que a gente vai dando com os nossos filhos. Não pensa você que se você não estimular, vai chegar a fase da adolescência, eles vão ter essa iniciativa de pedir para comprar livros. Eles não vão fazer isso. Por isso que é importante essa estimulação, tá? E essa formação de leitores, que é muito importante, porque nós aprendemos a ler, né? A criança, ela aprende a ler os livros literários, mas depois a gente sabe que na alfabetização a professora vai pedir para ler textos, né? E às vezes os textos, eles não são tão atrativos como os livros literários, né? Existem diversos tipos de texto, a gente sabe disso. Existe textos que são manuais, né? Textos estilo poético. Então,
nós precisamos formar essa aptidão de leitores enquanto ainda eles são novos, para quando chegar na fase da alfabetização, eles não apresentarem dificuldade. Porque, como psicopedagoga, eu atendo várias crianças que chegam no consultório e a mãe fala assim, ela não gosta de ler. Ela não gosta de ler. O que eu faço para ela conseguir gostar de ler? É possível? Sim, é possível. Mas, se tivesse dado esse primeiro passo até os 3 anos de idade, que eu acho que é a fase fundamental, principalmente antes da poda neural aos 2 anos de idade, fica marcado na criança o gosto pela leitura, né? Ela sente o desejo. Porque a leitura, gente, ela tem que ter desejo pela leitura. A gente não consegue ler um livro se você não se sentir atraída por aquele livro. Hoje, meus filhos, às vezes, começam a ler um livro e lê 2, 3 páginas e falam assim, mãe, eu não quero ler esse livro mais. Esse livro é muito chato. E eu falo, ok, então vamos ler outro livro. Então, nós temos que formar esses leitores, que são os nossos filhos, nós precisamos formar antes de que eles comecem a fazer as suas próprias escolhas. Porque quando a gente faz as escolhas por eles e a gente mostra que há um universo de estímulos que é legal, que é gostoso, que é divertido, você amplia, né? Você sai do livrinho. Eu costumo fazer muito isso aqui em casa. Se eu tô contando um livrinho do jacaré pro Miguel, eu acabei de contar o livro do jacaré e a gente vai fazer outra coisa, aí eu já pego o gancho e falo, vamos dar comida pro jacaré? Olha, o jacaré quer tomar banho. Aí eu trago o livro, nem que eu deixe o livro em cima da cama, levo pro banheiro e deixo ele em cima da pia, mas eu faço essa interação. Se ele vai comer, eu levo o livro pra cozinha, vamos dar comida pro jacaré. Se ele faz alguma coisa, por exemplo, tá trocando fralda, o jacaré vai te pegar, o jacaré vai fazer xixi, vamos colocar a fralda no jacaré. Então, nós temos essas artimanhas aí pra gente, né, tirar dos livros a interação com os nossos filhos. E eu vejo muito isso aqui com o Miguel, que é bebê, né? Eu não lembro muito dessa interação minha com os meus filhos maiores, porque 12 anos é muita coisa. Mas com o Miguel hoje eu já vejo essa questão dele. Ele vê uma imagem no livro e depois ele mostra essa imagem no cotidiano. Ele faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro ele faz isso. Ele se relaciona e ele tenta falar como se ele estivesse conversando comigo mesmo, como se e eu dou a corda para ele, porque eu sei que eu sei o que ele está falando, né? A gente que é mãe, que tá o dia inteiro com o filho, a gente acompanha e vê os avanços. Então, quando ele vê uma coisinha e me mostra, eu lembro do livro. Olha, ele tá lembrando do livro, que ele viu isso no livro. Na clínica que eu vou, né, que eu levo os meninos para consulta, tem uma borboleta gigante na parede. Todas as vezes que eu chego lá nessa clínica, tem a borboleta e ele aponta e ele tenta balbuciar, tenta falar eta, eta, eta e fica tentando falar. E no livro dele tem uma borboleta bem parecida, com as asas abertas assim, com as cores bem parecidas. E aí ele fica apontando. Quando ele chegou nessa clínica, que ele já tinha visto essa borboleta no livro, ele apontou e assim, a expressão facial dele, na mesma hora deu para perceber, né? Lília, Dani, não sei se vocês estão aí ainda, mas é isso mesmo, não é? Acontece isso também com vocês aí? Fala pra mim se isso acontece com vocês aí, se vocês estiverem ainda. Não sei quem tá aqui ainda. Gente, vocês têm alguma pergunta? Se tiver,
É sim, né, Dani? Você consegue identificar isso também aí no Mateus, né? Ô, Dani, você tem alguma observação para fazer? Tá tudo ok? Tem mais alguma coisinha para falar? Porque a minha parte acabou aqui. Só ver aqui se eu não esqueci de nada, mas não esqueci, não. A dica de livros para bebês que eu mais gosto. Então, eu tô com alguns aqui. Então, ó, o Miguel usou muito esses livrinhos aqui quando era mais novo, né? Hoje eu mostro para ele também. E aí você já sabe como saber escolher um bom livro. Então, esse aqui você já sabe que eu já expliquei muito desse livro. Olha, a minha dica para escolher um bom livro para criança de 1 ano, né? Eu acho que você já sabe disso, mas eu só vou reforçar. Primeiro, quando você tiver a oportunidade de manusear, que não for pela internet. Os livros cartonados, eles são melhores porque você pode deixar na mão da criança, né? Diferente dos livros que só tem a capa dura e na parte de dentro ele não é cartonado. Então escolha livros cartonados com imagens alegres, imagens claras, né? Porque você mesmo já me falou que tem livro que tem imagem ruim. E livros que tenha alguma interação com a criança, igual esse livrinho aqui mesmo, olha. Esse livrinho aqui, ele estimula a alimentação. Olha que gracinha ele. Você coloca o bocão, ó. Quem abre o bocão? E ele é de capa dura. Mas é um livro que você não pode deixar na mão da criança. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Aí ele tem a interação com a criança, esse livrinho, né? Então, ó. Procure livro de capa dura, totalmente cartonado, todas as páginas, imagens claras, livro que faça interação com a criança, de alguma forma, porque eles gostam disso, ou que tenha textura, ou que tenha abas, ou que tenha os dedoches para você enfiar o dedinho, porque nessa fase eles gostam muito, ou que tenha livros também com pequenas histórias agora, né? Que eles são novinhos ainda. Livros com uma história pequena, mas que já ensina uma moral, que já ensina algum conceito, né? Para criança, por exemplo. Aqui eu trabalho muito essa questão de pesado, porque na educação infantil são esses os conceitos. De leve, pesado, grande, pequeno, comprido, curto, fino, grosso. As questões das emoções, porque até os 3 anos de idade a gente sabe que o lado predominante do cérebro é o lado das emoções. Então são livros que você vai conseguir trabalhar. Ele presta. Mas essa fase ainda, Dani, mas é assim, ó. Eu percebo com o Miguel assim. Se eu conto um livro de historinha pra ele, eu conto bem rapidinho. Porque se eu demoro, ele não tem concentração. Então tem que ser uma história bem rapidinha. Às vezes você conta a história, mas sem ler, só contando mesmo, entendeu? Você pega o livro e você vai inventar a história em cima daquela que existe. Ou você pode mudar também, não tem problema. Então, não conta a história na íntegra, igual aqui em casa mesmo tem um livro da Galinha Ruiva. E a história é grande, mas eu conto pro Miguel, abreviando, mostrando as imagens, e ele já presta atenção. Então, faça isso, tá bom? Você já faz isso. Ótimo. Mas, olha, o importante é ele ter um contato com os livros. Se ainda ele se atenta só para as figuras e ainda não para a história, não tem problema. Daqui a pouco ele vai começar a se interessar para as histórias. Faz assim,
Você conta uma semana, aí passa uns 15 dias, você volta nesse livro de histórias e conta para ver se ele já se interessa. Porque às vezes a gente fica pensando que não vai se interessar e demora muito a oferecer. E aí, quando você for oferecer, você vai se surpreender. Você fala, nossa, agora ele já tá sabendo, né? Então, dá um espaço de tempo e já conta de novo. E tem muitos livros de autores já consagrados, né? Que a gente sabe que tem, né? Eu vou colocar umas dicas lá no Insta depois, de dicas de livros, assim, que são bons para bebês de 1 até 2 anos, tá bom? Que aí você... Mas os livros que você tem, aquele das palavras, são um excelente livro. Eu vou até comprar ele, aquele das palavras, tá? E depois, Dani, tem os livros que estimulam o desfraude, né? Tem livros que ensinam a criança a dormir, como dormir, né? Tipo, de tarde você pode achar livros nesse sentido, que a criança precisa dormir para estimular, entendeu? Ô Dani, eu vou desligar aqui, tá bom? Eu vou encerrar, porque senão ele vai me derrubar e eu odeio que derruba na minha cara, tá? Muito obrigada aí pela participação. Um beijo. Tchau. Tá bom, eu te ajudo. Tchau.